O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, é bom estarmos reunidos, mesmo que à distância, para celebrar esta solenidade de São Pedro e São Paulo. É também ocasião para nós que somos aqui da Diocese de Marília, rezarmos por nossa diocese, que tem São Pedro Apóstolo como padroeiro. Hoje, então, pedimos a intercessão de São Pedro Apóstolo sobre nossa diocese, todos os padres, o senhor bispo diocesano, o bispo emérito Dom Oswaldo também, todo o povo de Deus nessa diocese que procura viver a serviço do Evangelho. Que São Pedro continue intercedendo por toda a nossa diocese. Pedro, discípulo de Jesus, chamado por Jesus, e foi escolhido por Jesus para ser o primeiro Papa, como nós dizemos, né? O primeiro líder oficial, né, dos apóstolos naquele momento. E Paulo, posteriormente, encontra-se com Jesus numa ocasião toda especial, e aquele que perseguia os cristãos tornou-se um discípulo, um missionário firme, forte e corajoso, que levou a igreja ao mundo. Então Pedro, discípulo de Jesus, Paulo, missionário do Evangelho. Nós ouvimos na primeira leitura o livro dos Atos dos Apóstolos, como se deu a missão de Pedro, sobretudo no momento em que ele passa por muitas provações. Pedro foi preso pelas autoridades para agradar os judeus. Herodes manda prender Pedro porque sabia que isso agradava aos judeus.
Claro que o testemunho de Pedro, a firmeza e a coragem de Pedro, gerou oposição e perseguição. Também por isso ele foi preso. E no texto do livro dos Atos que nós ouvimos, nós percebemos aí a atitude da igreja, a atitude da comunidade em relação ao apóstolo Pedro. A comunidade reza unida e solidária pela libertação de Pedro da prisão. E o texto também nos coloca muito claramente a presença de Deus em tudo isso. A presença de Deus na comunidade da igreja, que atende às preces dos fiéis e liberta Pedro da prisão. Milagrosamente, Pedro é libertado da prisão e continua a sua missão. O livro dos Atos nos mostra então como que a comunidade está junto com Pedro em todas as dificuldades, reza por ele, pede por ele e a libertação acontece. E Pedro não desiste da missão, ele segue adiante, porque a missão dele é anunciar Jesus aos irmãos e às irmãs. Na segunda leitura nós ouvimos a segunda carta de Paulo a Timóteo. Paulo também preso. E de certa forma já percebendo que o fim para ele estava chegando, Paulo escreve como que um testamento espiritual naquele momento. Testamento espiritual de sua vida a serviço do Evangelho. Como dizia, percebendo que o momento estava chegando. E tendo consciência que fez tudo o que pôde fazer da melhor maneira possível, Paulo se coloca inteiramente nos braços de Deus. Estou pronto, chegou a minha hora, combati o bom combate, terminei a corrida, conservei a fé, e agora aguardo o prêmio dos justos, diz Paulo. O Senhor esteve comigo, a Ele a glória. Então Paulo se coloca diante do Senhor na condição de quem procurou fazer o melhor que pôde, sem desistir, sem desanimar, enfrentou resistências, provações. É bom sempre lembrar que Paulo foi o missionário do Evangelho de Jesus nos lugares mais distantes, entre os pagãos, estrangeiros. E ali, nesse contexto, é que Paulo testemunha a sua fé. Então, fez o melhor que pôde e agora se coloca plenamente nas mãos de Deus. O Evangelho segundo São Mateus, que nós ouvimos agora, nesse Evangelho Cristo confere a Pedro o primado sobre a igreja. O primado quer dizer o primeiro, aquele que tem uma função toda especial. Nós percebemos que o Evangelho tem duas partes, digamos assim. A primeira parte aponta para a identidade de Jesus. Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Pedro não fala somente da boca para fora, como se diz, ele tem consciência, ele sabe, ele reconhece: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A segunda parte do Evangelho se refere à igreja que Jesus convoca ao redor de Pedro. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Nós sabemos que Pedro teve lá as suas fragilidades. Negou Jesus num contexto, disse que não o conhecia, não sabia quem ele era.
Mas quando ele toma consciência mesmo, e quando a fé fala mais forte, Pedro se coloca plenamente à disposição de Jesus, à disposição do Evangelho. Por isso que Jesus diz a ele: tu és Pedro, e sob essa pedra, rocha firme, construirei a minha igreja. A rocha firme é a fé que Pedro e os discípulos professaram. Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. Assim eles testemunham. Jesus confia a Pedro e aos discípulos o poder das chaves. Te darei as chaves do reino do céu. Tudo o que ligares será ligado, o que desligares será desligado. Essa chave significa o quê? É autoridade para interpretar a palavra de Jesus. As chaves significa Pedro tem a capacidade de interpretar a palavra de Jesus e de viver a palavra de Jesus. E esta chave é dada não somente a Pedro, mas a todos nós que acreditamos, que temos fé. Nós também podemos interpretar e viver a palavra de Jesus. Podemos dizer então que a igreja é a comunidade dos discípulos que reconhecem Jesus como o Messias, o Filho de Deus. Nós também reconhecemos, por isso somos igreja. Jesus é o Messias, o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar. E a igreja continua a obra de Cristo. Na igreja, Pedro e seus sucessores são os chefes visíveis aos quais Cristo conferiu um poder e uma autoridade especial. Por isso, hoje, celebrando São Pedro e São Paulo, celebramos também o dia do Papa, entendendo que Pedro foi o primeiro Papa, primeiro líder da igreja, por assim dizer. Então hoje celebramos também o dia do Papa. O Papa continua a missão de Pedro e o testemunho de Paulo com fidelidade e zelo como pastor e guia. Pedro recebe a missão de ser o líder da igreja. Paulo é aquele que, o grande missionário. Então, por assim dizer, o Papa é o líder da nossa igreja e é também um missionário da nossa igreja. Hoje, então, manifestamos nossa gratidão ao Senhor pela vida e pela presença do Papa Francisco. E como o Papa Francisco tem sido um Papa muito próximo das pessoas, muito próximo da realidade, do sofrimento das pessoas, no mundo inteiro. O Papa não é aquele que exclui, pelo contrário, ele inclui as pessoas. Ele se preocupa com todos e reza por todos também. O Papa Francisco é aquele que está bem próximo dos mais simples, mais pobres, mais humildes, reza por todos e ajuda aqueles que mais precisam. A igreja vive outros tempos com o carisma e o testemunho deste simples homem que abraça todos no seguimento a Jesus, humilde e pobre. Como o Papa Francisco tem sido uma referência para todos nós, como igreja que somos. Ele tem insistido tanto numa igreja em saída, uma igreja que vai ao encontro, uma igreja que está de braços abertos e se aproxima daqueles que mais precisam. Essa é a mensagem que o Papa Francisco sempre tem deixado a todos nós. Falando do Papa Francisco, na nossa diocese, por assim dizer, quem está na missão, a liderança da nossa igreja na diocese é o bispo diocesano
Dom Luiz Antônio. Por isso, eu termino este momento de meditação pedindo a todos que rezemos por aqueles que vivem a missão de Pedro e Paulo na igreja nos dias de hoje, no dia de hoje, e continuam a missão de Pedro e Paulo em nossa igreja. Senhor nosso Deus, pedimos vossa proteção sobre o nosso querido Papa Francisco. O Senhor lhe conceda sabedoria e discernimento no governo da nossa igreja. Protegei também o nosso bispo, Dom Luiz Antônio, no pastoreio da igreja na Diocese de Marília. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. E juntos agora professemos a nossa fé.